Pessoal, e amanhã vai ter aí o clássico, né? O choque rei entre Palmeiras e São Paulo, jogo válido pela semifinal do Campeonato Paulista dentro da Arena Barueri, e a mídia já está repercutindo demais tudo isso que pode acontecer amanhã. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando a respeito do time do Palmeiras, do Verdão? Então assiste esse vídeo até o final, mas antes peço que, se você quer ficar por dentro de todas as informações do Verdão, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal. Palmeiras pode repetir o time que venceu as últimas duas partidas pelo Campeonato Paulista contra o Capivariano, e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro nesse confronto diante do São Paulo, semifinal do Campeonato Paulista. É o time que o técnico Abel Ferreira escalou 5 vezes nos últimos 6 jogos e conseguiu 6 vitórias. Sem o Arias, mais uma vez, deve começar no banco de reservas. O colombiano tem agradado nos treinamentos, quando entra nos jogos. Contra o Capivariano entrou aos 33 do segundo tempo, no último jogo contra o Fluminense entrou aos 12. Mas como o time vem correspondendo, o Arias deve começar mais uma vez no banco de reservas. Palmeiras defende uma invencibilidade de 21 jogos sem perder como mandante. A última derrota foi em agosto do ano passado. Esses 21 jogos são 16 vitórias e 5 empates. E a outra invencibilidade é exatamente diante do São Paulo. Não perde para o rival desde 2023. Nesse período, 10 jogos com 6 vitórias do Palmeiras e 4 empates. Tem história, tem rivalidade com Arias, mais uma vez começando como opção no banco de reservas. Palmeiras tenta chegar à sua 7ª final consecutiva de Campeonato Paulista. Tá bom, esse DC é legal também, né? Mas é claro que o torcedor do São Paulo gostaria de estar no Morumbi. Vai ter que ir para Campinas. Bom, 6 jogos sem perder, o Palmeiras, 5 vitórias e 1 empate. O São Paulo, 8, 7 vitórias e 1 empate. Olhando para esses jogos, assim, e o retrospecto bem recente, mas é o clássico mais equilibrado dos últimos anos? Tem um equilíbrio legal, no momento em que o Palmeiras era soberano, sem trocadilho, sem provocação nenhuma. Foi de propósito, mas não foi para espezinhar ninguém. Sim. Porque o Palmeiras passou um período como soberano no futebol de São Paulo. Recentemente, isso é muito claro e indiscutível, está na história. O São Paulo era justamente a equipe que mais incomodava, que melhor sabia enfrentar o Palmeiras, criava mais problemas, chegou a ganhar, eliminar o Palmeiras em competição de mata-mata, ok, com polêmica de arbitragem, mas também não precisamos entrar nesse território, porque de fato o São Paulo era o time que preocupava mais e que dava mais trabalho. Agora, fase decisiva, campeonato estadual, jogo único, a pressão aumenta, tudo vai se decidir em uma partida só. E o São Paulo vem muito bem, apesar desse tabu que o Vinícius Nicoletti nos apresentou. A parte histórica, quanto tempo não perde, quanto tempo não ganha, serve para esquentar o jogo, serve para o torcedor se animar às vezes. Jogadores de futebol e treinadores ligam muito pouco para esse tipo de coisa, porque eles sabem que o campo fala aquilo que precisa ser dito a cada vez que a bola rola, e essas equipes de camisa muito forte se encontram. Então, Palmeiras bem, São Paulo bem também, e é óbvio que a rivalidade é o principal que estará em jogo nessa decisão, para ver quem vai seguir rumo à decisão da final do Campeonato Estadual aqui em São Paulo. Tem favorito, André? O Palmeiras é favorito porque é uma equipe melhor e tem uma campanha, digamos assim, um pouco mais sólida. Mas, assim, eu diria que do ponto de vista percentual, não é algo muito grande. Mano, na minha opinião, tem sim favoritismo. O Palmeiras é favorito, tá? Vamos dar continuidade aqui. Vamos ver também aqui mais uma notícia a respeito do Verdão. O jogo dele com mais minutos diante do Fluminense, que é um adversário muito mais parecido com o São Paulo que o Capivariano, convenhamos. A expectativa é de que, de fato, o Arias ocupe esse lado esquerdo, em que o Maurício estava atuando, Flaco e Roque na frente, com o Alan pelo lado direito. Essa é a expectativa. E aí, o Abel ganha um banco mais forte. Por quê? Porque o Maurício pode ser uma peça para mudar o jogo, tanto entrando no lugar do Arias num eventual desgaste ou num eventual jogo ruim, dia ruim dele, pelo lado esquerdo, onde o Maurício está acostumado a jogar e não é das melhores posições dele, mas ele é regular por ali, ou jogando como um falso 9, com o Arias mais à frente, ele ganha reservas para a dupla de ataque. Porque veja só, quando ele finaliza o jogo com Sousa e Maurício à frente na dupla de ataque, ele passa a gerar, com a versatilidade do elenco dele, um novo banco e uma nova dupla reserva, que antes contava com Luigi e Bruno Rodrigues, e a partir de agora pode contar com Sousa e Maurício. E sinceramente, dá um upgrade bem grande em relação aos nomes
que ele tinha. O Luigi é um garoto que ainda não conseguiu se provar, teve seus momentos, roubo de bola aqui, roubo de bola colar, mas na cara do gol, que é justamente onde ele tem que ter mais frieza, ele tem tido mais frieza na base e não pode voltar mais para a base com a idade do que propriamente no time principal. E o Bruno Rodrigues não conseguiu também evoluir aquilo que se imaginava. Então a comissão técnica mesmo falou para ele procurar um outro lugar, ele foi procurar o Cruzeiro. O Sousa não conseguiu evoluir como um ponta, mas entrando mais à frente, mais perto do gol, e com a estatura que tem, ele parece ser uma peça bem interessante para funcionar ali. E o Maurício já é um jogador que funciona dessa forma. Então, tanto o Maurício quanto o Sousa podem formar uma dupla juntos, com características que tem um Sousa alto, um Maurício mais baixo armando o jogo, então você não perde estatura ao sair o Flaco. Você tem ainda o cabeceio com o Sousa, um jogador que gosta de fazer gol, um jogador que gosta de ficar perto do gol, e o Maurício é um jogador que gosta de armar e pisar na área. Você ganha uma dupla de ataque bem interessante no banco de reservas, com a chegada de um só jogador, que é o John Arias, ocupando a vaga do Maurício, que nem estava jogando como dupla de ataque. Sendo assim, a minha expectativa, como eu disse, é de que John Arias atue pelo lado esquerdo, Alan pelo lado direito, Flaco e Roque como dupla de ataque. E aí, você acha que se o Abel tomar essa decisão, ele tomou a melhor decisão? Claro que vale destacar. Entendo que o Arias vai começar a ganhar regularidade daquele lado, mas ele pode jogar dos dois lados, até porque tem muita mobilidade, procura o jogo o tempo inteiro e é nos 2 primeiros jogos do colombiano no Palmeiras, né? Ele pode jogar tanto na direita quanto na esquerda. Lembrando, o Arias é destro e jogando na direita ele vai dar mais profundidade, ele vai buscar mais a linha de fundo, ele vai fazer menos gols e dar mais assistências de um modo geral. Jogando pelo lado esquerdo, ele potencializa um pouco mais, tanto assistências quanto gols. Por quê? Porque ele é destro e aí jogando pelo lado esquerdo ele faz o quê? Ele cai pra dentro, porque o pé direito não, né? O pé direito é o pé bom, então ele vai carregar a bola pra dentro. O pé direito estando na direita vai carregar pra fora, vai pra linha de fundo. O pé direito estando na esquerda vai carregar para dentro na direção do gol. E aí ele pode ter mais assistências e mais gols. Na direita a tendência é que tenha mais assistências do que gols. Show? Mas é um jogador que se movimenta muito, é um jogador que se sente muito à vontade para participar do jogo, para sair da sua posição e outros jogadores ocuparem. Perdão. Tomar um gole d'água. É um jogador que sai da sua posição com frequência para outros ocuparem essa posição, bagunça a marcação, e isso é muito, muito, muito relevante, sem dúvida alguma, para o técnico Abel Ferreira. Bom, mas a gente tem que pensar nas pistas que o Abel deu para tentar projetar onde o Arias vai jogar nesse choque rei. Contra o Capivariano, o Arias entrou um pouquinho tempo, mas entrou pela direita e, como eu disse, se movimenta muito. Então, mesmo entrando pela direita, ele sofre o pênalti, atacando espaço quase... Pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que o Arias é melhor jogar do lado direito ou do lado esquerdo? Vocês acham que é melhor o Arias jogar ali no lugar do Alan, né? Mas ter que tirar o Alan, ou jogar do outro lado, sendo que não é a função, né, do próprio Arias, né? Ele joga mais do lado do Alan. Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Do lado esquerdo do campo, né? Mas ele entrou no lugar do Alan pela direita. Contra o Fluminense, ele entra na esquerda, no lugar do Maurício. Só que o Maurício continua em campo. E aí? Ele ocupa o espaço que o Maurício estava jogando, tá? E aí a gente tem que falar sobre o Maurício mudando de função nesse time, que também pode ser benéfico para ele e pode ser benéfico para o elenco como um todo. Vamos lá. Para pegar a pista que o Abel deu, a gente tem que olhar para as substituições que ele fez. O Abel substituiu no Fluminense, no jogo contra o Fluminense, o Flaco aos 59 minutos de jogo, o Roque aos 70 minutos de jogo, o Alan aos 87 minutos de jogo e o Maurício ficou até o fim do jogo. Gente, estamos falando de 2 jogos em sequência, esse foi o terceiro depois daquela pausa de uma semana. O desgaste pesa. Ah, Fragoso, mas o Alan saiu pertinho do fim do jogo, mas saiu. O Alan é mais jovem do que o Maurício. O Alan até consegue recuperar mais. Então, assim, tendo isso em vista, é muito importante, muito relevante entender o seguinte. As pistas que o Abel deu foi: Flaco e Roque descansam, Alan deixa o time para eu já montar como o time vai funcionar e até ver que peça pode te substituir, e o Arias vai ficar do lado esquerdo do campo. Porque o Maurício foi jogar de falso 9. Maurício e Sousa formaram a dupla de ataque com Arias pela esquerda, Felipe Anderson pela direita. Veja só como estamos falando de uma dinâmica diferente de substituições. E é bom lembrar que o próprio Maurício fez essa função no primeiro semestre do ano passado, gente. E ele foi bem. Aliás, em entrevista para mim nesse ano, faz pouco tempo, não tem nem um mês a entrevista, talvez 2 ou 3 semanas, foi pouquinho tempo antes dele conseguir a naturalização
para tentar disputar uma vaga na seleção paraguaia. Ele disse que se sente muito bem jogando como um falso 9, jogando na dupla de ataque, sendo esse cara que vai dar uns passinhos para trás para construir, mas vai ter espaço e liberdade para chegar na área, pisar, finalizar com frequência. Ele gosta desse tipo de jogo. Então você saca o Maurício do time, mas ganha uma peça muito versátil. Bom, e aí, pessoal, será que vale a pena sacar o Maurício, trocar pelo o Arias? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Será que o Abel vai ter que modificar esse time aí para poder colocar o Arias como titular? Qual a sua opinião, hein? E agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui no que a galera do Equipe F falaram aí a respeito do time do Palmeiras. Mas é favorito. Favoritaço. Não, favorito. Boca vazia, Zé? Não, é favorito, é um bom jogo. O time de São Paulo se encontrou ali, mandante, tem o campo. Tem a torcida, vai jogar no campo sintético. Né, o Lucas vai jogar? A discussão para daqui a pouquinho. Eu acho que ele vai jogar, mas dá discussão. Não, mas eu acho que o pessoal do São Paulo dizer que precisamos de todos. Você escutou isso? Sim. Mas eu acho que o Palmeiras dá discussão. O Palmeiras é favorito, mas assim, não é favoritaço, porque o time de São Paulo nos últimos jogos vem jogando também um bom futebol. E tem bons jogadores. Meio campo do São Paulo me agrada bastante. Danielzinho, Marco Antônio e... Bobadilha. São Paulo poupou o time, né? Tem o Lucas que voltou. mais descansado do que o Palmeiras, que Lucas que voltou reuniu muitos titulares para derrotar o Fluminense. Melhorou contra o Curitiba quando entrou o Marco Antônio, né? Sim. Muda completamente. Eu acho que vai dar jogo. Continuo achando que o Palmeiras é o favorito, mas acho que vai dar jogo. São Paulo com linha de 3 ou linha de 4? Dá para fazer com 3? Tem um que tá fora. O Alan Franco dá. Tem um que tá fora. O que mais tem no São Paulo é zagueiro, Pascoal. É? É. Tolói fez um jogo muito bom contra o Curitiba. O Arboleda está à disposição. O Tolói jogou pela esquerda contra o Curitiba, né? Jogou pela esquerda. Jogou pela esquerda. Eu até me impressiono. Acho que ele deveria ter jogado pela direita. Né? Boa observação a sua. Você tem Sabino, você tem Ferrarese, você tem Dória. Zagueiro tem. Não, eu acho que... Assim, mas eu acho que vai linha de 4. Vai linha de 4? Eu acho. Eu prefiro... Assim, para falar do São Paulo, eu acho que o São Paulo adotou uma postura com 3 zagueiros e deveria continuar com os 3 zagueiros. Mas emendou essa série de vitórias com linha de 4? Sim, mas contra o Palmeiras, o que aconteceu? Jogo do campeonato. Então, mas foi antes dessa sequência. Então, nos últimos 7 jogos, 6 vitórias e 1 empate. Contra o Palmeiras. Jogando quase sempre com linha de 4. Jogou contra o Palmeiras. Jogou agora contra o Curitiba com linha de 3, mas com o time reserva. Então, eu prefiro... Contra o Palmeiras jogou com linha de 3. Sim. Eu prefiro uma linha de 3. Sabendo como é que o Palmeiras se comporta, com os 2 atacantes, os 2 centroavantes, como é que tem um apoio pelos lados do campo. A gente não sabe se o John Arias vai começar jogando ou não. Essa é uma grande dúvida. E quem é que vai sair, né, Pascoal? Essa é uma grande dúvida. Você não saiu. O Maurício fez um grande jogo. Saiu o Maurício, eu parei. O jogo contra o Maurício fez um grande jogo contra o Capivariano. Já não foi tão bem contra o Fluminense. Contra o Fluminense não foi tão bem. Contra o Fluminense não, mas contra o Capivariano, pelo Paulista, ele foi bem. Né? Palmeiras não vai pagar o que pagou pelo Arias para deixar no banco. Com todo respeito ao Maurício, o Arias... Só não pode tirar o menino, o Arias tem que ser titular desse time. Eu acho que a entrevista do Abel depois do jogo é muito significativa. Ele já falou Foi depois de dar aquele ataque? Não, porque, eu acho que passou do tom. O Abel passou do tom de novo, não precisava. Outra vez. Não precisava. Nessas 2 últimas expulsões desnecessárias. Gostei do nosso cantor lá, hein? Mas é verdade. Gostei do nosso cantor. Eu quero ver quando ele vai não ficar passa só a primeira estrofe. Muito obrigado. Ele disse o seguinte, ele sabe onde o Arias gosta de jogar, que é pela direita. Mas hoje ele precisa que o Arias faça uma outra função. E o Arias disse que faz essa função. Pode fazer também aberto pela esquerda. Então, eu acho que é uma possibilidade. Na seleção colombiana, Pascoal, o Arias jogou até de volante. Não, mas ele joga de terceiro volante. Durante uma parte do primeiro turno das eliminatórias. Não, na colombiana, em alguns jogos, até como segundo. Jogos em casa, contra seleções mais fracas, ele jogou de segundo. E aí o Rames jogou, o time estava com uma configuração mais ofensiva, mais faceira. Claro que limita muito o futebol dele. Ele joga numa terceira posição, ou numa 4ª posição, ou até numa 5ª posição. Se nós colocarmos a partir do volante aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que só de centroavante, o Arias não joga. E ele vai jogar. O cara como ele tem que jogar. Em condições físicas plenas, ele tem que jogar. Agora, a discussão sobre quem sai. Eu entendo quando o Plihal fala sobre a linha de corte recente ser o Maurício. Imagino que o Abel tenha o mesmo raciocínio. Mas é difícil ter certeza nesse momento. Mas se não for o Maurício, quem que vai sair? O treinador tem teoricamente, tem mais ninguém. Vai tirar o menino, o Alan? Não vai, né? Não.
Moleque voando baixo? Não, tá fazendo gol. Você viu o gol que ele fez, não? A arrancada que ele teve, arrancou-se no meio campo, chegou na frente, sapateou num, sapateou no outro e pimba pro gol. É um jogador diferente. Mano, eu acredito que, rapidinho aqui, o Arias vai ter que jogar no lugar do Maurício. O Alan não tem como sair desse time. Mas eu acredito que no meio do ano possa ser que o Alan saia e o Arias jogue na direita e o Maurício volte à sua função. Isso é o que eu penso, né? Isso é o que eu penso. Não sei se vocês pensam da mesma forma, mas eu acredito que o Alan não fica no Palmeiras na metade do ano. É um Maurício diferente. Pim, pam, pum. Não, esse é outro lance. Esse é outro lance, que é o tum, pá. Tá bom. Desculpa. Muito obrigado, Felipe. Acontece o seguinte, pra mim, o São Paulo tem um time que tem esquema de jogo que atrapalha o jogo do Palmeiras. O esquema de jogo do São Paulo atrapalha o jogo do Palmeiras. O Palmeiras tem que encontrar uma fórmula para superar o time do Palmeiras. A história em mata-matas também atrapalha. Quem? O confronto. Histórico do confronto em mata-matas também atrapalha. Mas nos últimos jogos parece que só tem dado um, Histórico em mata-matas. Quem, Pascoal? É o de verde e branco. Nos últimos jogos parece que uma provocação aí, hein, não, ele falou... Zé, acho que eu tô me sobrando aí, Zé. O Rafa sentiu um toma lá da cara. O Ramon abate a Bel, sabe disso? Isso aí é uma Eu trouxe um pouquinho da minha água aqui. Eu tô no camarote do Cinco aqui agora nesse momento. Vou deixar o Cinco pegar fogo aí. Ô, Rafa, saiu uma faíscula aqui, hein? Não, eu acho que o São Paulo tem um jeito de jogar, o estilo de jogar de São Paulo, com os volantes saindo pro jogo, com a bola que passa muito por esses dois jogadores. O Marcos Antônio é um absurdo de jogador. Né? Que jogador. Eu gosto. Muito bom. Mini craque do Mazinho. É mini craque, né? Eu acho que ele é o mini craque dele mesmo, né? Porque ele tá jogando espetacularmente. E sabe que o São Paulo... Danielzinho tá de volta. Né? Sabe, o Danielzinho é muito bom jogador e se encaixou perfeitamente no time do São Paulo, com essa mobilidade. O São Paulo não tem... Vai jogar o Caleri, viu, Pascoal? Esse é um centroavante que preocupa a zaga do Palmeiras, porque ele é bom... Luciano joga, viu, Pascoal? Luciano e Caleri da frente, perfeito. Então, perfeito. O Enzo volta, viu, Pascoal? Lateral esquerdo é bom. O time volta inteiro. Tá Lucas Ramon volta. Favorito, então, São Paulo, Pascoal? Eu só vou explicar pra você. Como as coisas mudam com as semanas se desenvolvendo. Tem até enquete no nosso YouTube também, perguntando pro nosso Foro Esporte quem é o favorito. Então, o São Paulo jogou com 3 titulares apenas contra o Coritiba. E durante o jogo foi reforçando o time. Desculpa, amigos fãs, desculpa, é que o Vini Colorado falou assim pra mim aqui. Do jeito que tá, ele tá colocando todo mundo, daqui a pouco ele escala. Raí, Pintado, Dinho, Miller. Daqui a pouco ele tá colocando Miller, Cafu, Leonardo. Tá voltando, estão voltando. Daqui a pouco, hein, Pascoal? Saudade, já era um ótimo jogador. Isso aí. Puxa vida. Eu só não sei se o Lucas joga, viu, Pascoal? Por quê? Eu acho que joga. Mas o pessoal disse que se eu fosse a pessoa... Isso pode ser a diferença do clássico e real. Então, Rafa, mas eu penso o seguinte. Aí eu quero saber de vocês 3. Vamos pensar aqui comigo. Com boa vontade, tá? Viu, Zé Elias? Principalmente o Zé Elias. Com boa vontade. No ano passado, o Lucas no sintético... Nenhum clubismo aí, é constatação, Pascoal. Tá. Bateu o joelho feio e ficou o ano inteiro tentando voltar sem sucesso. Eu vou dizer o seguinte, ele bateu o joelho sozinho, ninguém chutou, mas ninguém deu entrada. Caiu no chão mais duro, no piso mais duro. Bateu o joelho sozinho. Não conseguiu voltar no passado. Tentava voltar pro DM. Tentava voltar pro DM. Tentava voltar pro DM. Até que chegou ao ponto da gente ter dúvidas sobre o futuro da carreira do Lucas. E tentou fazer um trabalho convencional sem a cirurgia. E depois passou por 2 intervenções cirúrgicas. Depois teve que fazer 2. Este ano, o cara conseguiu emendar uma sequência legal, participando de gols, sendo finalizando, fazendo gol. Vem jogando bem. Não foi bem na última partida, não entrou bem contra o Coritiba, mas a média do Lucas nesse ano é positiva. É claro que, além do temor, para o jogador mais velho, com articulações mais gastas, jogar no piso mais duro é problemático. O risco, não estou nem falando... o sintético, não existe comprovação científica de que o sintético machuca mais. Não estou entrando nisso. Está mais do que constatado, porque a gente conversa com jogadores todos os dias, que jogar no piso mais duro, para a articulação, é ruim. Para coluna também. O Zé pode falar aí de cadeira ou de coluna. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês 3 é a seguinte.
Vale mais o quê? Você preservar o seu principal jogador para o resto da temporada ou colocá-lo na arena num piso que ele não gosta de atuar? Tem uma coisa que vem antes disso, Plihal. Numa semifinal de campeonato estadual. Bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que vai enfrentar aí o time do São Paulo na Arena Barueri neste domingo, jogo válido pela semifinal do Campeonato Paulista. Lembrando que é jogo único, tá? Não tem aquele jogo da volta que muitos falam, né? Para administrar um resultado e depois tentar resolver fora. Mas é jogo único, devido à melhor campanha. O Palmeiras vai decidir nos seus domínios. E agora tem tudo isso aí, esse chororô, esse mimimi, se o Lucas joga, quem não joga, esse sintético, isso e aquilo outro. Interessante é que os jogadores que estão no Palmeiras, a gente não vê eles sendo prejudicados, sentindo alguma coisa, porque estão no gramado sintético. Não sei se é porque tem alguma política interna que não pode sair essa informação, que não pode falar que o gramado sintético é prejudicial, mas é muito estranho, né, não falarem nada. Os times adversários chorarem quando vão jogar no gramado sintético, né? Eu acho isso até um pouco ruim da parte dos jogadores, porque os jogadores, quando estão em um clube que é sintético, não reclamam, quando vão para um clube que não é sintético, reclama, e aí ninguém sabe o que realmente está acontecendo. Mas acredito que o Palmeiras, independente de sendo sintético no gramado natural, o Palmeiras é bem superior ao time do São Paulo, tá? Essa é a minha opinião. Eu acredito muito nisso, que o Palmeiras está sim superior ao time do São Paulo, chega com favoritismo para essa partida. Mas e aí, essa questão do Arias, vocês tentariam arrumar o Arias do lado esquerdo e o Maurício tentaria arrumar um canto para ele? Ou vocês deixariam o Maurício e o Arias de reserva e trava no lugar do Alan, né? Eu acredito que para sair o Alan é muito difícil, pois o Alan é o cara desse Palmeiras praticamente, a sensação do Palmeiras, né? Eu acredito que a contratação do Arias já foi pensando na saída do Alan, né? O Alan não saiu agora, a Leila não vendeu o Alan, mas teve sim procura, segundo as informações, e eu acredito que no meio do ano fica um pouco mais difícil o Palmeiras segurar, pois é a janela principal da Europa e os caras certamente vão vir com tudo para tentar tirar esse garoto prodígio aí do time do Palmeiras, e com isso abre espaço o Arias voltar para sua posição de origem. Mas na sua opinião, o que é que vocês acham? Como é que chega o time do Palmeiras para essa final? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!